convivência em família, ela não tá ali muito legal. Nenhuma grande briga, nada muito escandaloso, mas ali no dia a dia, na rotina, vão acontecendo várias coisinhas que acabam acumulando e vai desgastando demais a mente e também o corpo. Se você está passando por isso, eu vou trazer alguns sinais de que talvez esteja na hora de você começar a se organizar aí para ter o seu espaço, ter a sua independência. Esses sinais são meus, pessoais, mas que também podem servir de exemplo para você. Primeiro deles, você não aguenta mais viver a rotina dos outros. Primeiro sinal é que você não aguenta mais viver a rotina dos outros. Bom, quando eu morava em família, né? Morávamos eu, minha mãe e minha avó. E a minha avó era a pessoa responsável pelas regras, né? Era a matriarca da casa, então, dona da casa também, então ela que comandava tudo. E aí, uma regra que tinha lá e que me esgotava muito era que todo domingo a gente comia frango. Fizesse chuva ou sol, era frango. E aí, com o tempo, eu já tava enjoada e eu tentava, né, mudar um pouco as coisas. Sugeria, olha, vamos fazer uma outra comida, uma feijoada, enfim, outro tipo de coisa, mas não adiantava. Todo domingo era frango. E até hoje, na casa dela, se você for lá no domingo, tem frango. E eu não aguentava mais isso, e só que eu percebi que não adiantava eu tentar mudar essa realidade. Quem precisava mudar era eu. Então, assim, com o passar do tempo, e também com muita terapia, né, gente? Eu entendi que eu precisava mudar essa realidade, já que me incomodava, mas saindo de lá, não tentando mudar as pessoas que moravam comigo. Segundo sinal, você não consegue viver o seu próprio horário, fazer a sua própria rotina. Quando eu morava com a minha avó, eu sou uma pessoa mais noturna, tenho os hábitos mais noturnos, mas eu não podia vivenciar essas coisas por conta de algumas regras. Então, por exemplo, eu gosto muito de tomar banho tarde, 10 horas da noite, meia-noite, por aí. E aí eu era muito questionada por eu estar tomando banho muito tarde. Então, olha, já tá tarde para tomar banho, ou todo mundo já tava dormindo, e aí no outro dia, você me acordou porque você estava tomando banho. Enfim, uma coisa simples, né? Um banho gerava um desgaste muito grande. Então, eu tinha que adaptar a minha rotina, às vezes, para horários que não faziam muito sentido para mim, porque, enfim, convivência, né? Coletiva. Terceiro sinal é que você precisa da satisfação de tudo. E isso começa a te incomodar. Sabe? Eu acho que tudo bem, né? Falar alguma coisa, mas falar o tempo todo. Vai sair? Vou. Vai pra onde? Vai pra casa de quem? Vai sair com quem? Vai voltar que horas? Muitas perguntas o tempo todo começaram a me incomodar. Eu não queria falar, mas ao mesmo tempo eu tinha que falar. E assim, não era nada demais, não tava fazendo nada ilegal, não, tá, gente? Às vezes eu ia no centro comprar uma coisa, mas eu não queria falar, entendeu? Não queria ficar dando essa satisfação o tempo todo. O quarto sinal é que você não consegue montar a casa do seu jeito. Vou dar o meu exemplo. Eu sempre quis ter um aspirador de pó. A gente tem uma cachorrinha e ela solta muito pelo. Então, assim, na minha cabeça, comprar um aspirador de pó iria solucionar um problema dos pelos pra não ficar varrendo a casa o tempo inteiro e é mais rápido, né, pra limpar a casa. Só que esse aspirador de pó gerou tanta dor de cabeça, gente, porque minha avó falava que iria gastar luz, queria gastar luz, que não ia comprar, que não ia dar dinheiro. Aí eu fui lá, comprei com o meu dinheiro, mas mesmo assim, toda vez que eu usava aspirador de pó, eu ouvia. E era muito ruim, porque eu tava tentando resolver um problema, né, que era os pelos da cachorra, tentando contribuir com a casa, né, tentando ajudar de alguma forma, e eu era criticada o tempo todo. E isso pra mim começou a me incomodar. Eu queria pintar a parede do meu quarto de uma cor específica. Não podia porque era só podia pintar de branco, porque era a casa dela, as normas dela. Queria comprar um guarda-roupa, não podia. Esse tipo de coisa. Então isso me incomodou muito. Bom, gente, nenhuma dessas coisas sozinhas, elas parecem ser relevantes.
Só que quando você vai ali no dia a dia, acumulando, juntando tudo, vivenciando todas as coisas ao mesmo tempo, as coisas começam a ficar insuportáveis. E aí foi por conta desses incômodos que surgiu essa minha vontade de morar sozinha, de ter independência. Eu queria trazer essa reflexão para vocês, né, de sentir o desconforto e usar o desconforto como um combustível. Né? Eu estou desconfortável, mas eu vou usar isso para mudar a minha situação. O que eu posso fazer para mudar isso? Será que é. Vou dar um outro exemplo para vocês muito bom. Minha avó brigava muito comigo em relação a pote. Porque os potes lá de casa, ela não gostava que saísse de dentro de casa, ou então quando eu levava para casa de alguém, esquecia, não voltava, e eu escutava muito. E aí eu decidi comprar os meus potes, e aí sempre que eu ia sair, eu usava os meus potes. Então ela não podia mais reclamar, nem ficar me cobrando, porque os potes eram meus. Se eu perdesse, se eu esquecesse, sabe? Então, são pequenas coisas aí que você vai encontrando para amenizar um pouco esses desconfortos e você vai também usando esse desconforto para ir juntando dinheiro, para ir se organizando, talvez para dividir um apartamento com um amigo, né? Esse tipo de coisa. Eu queria saber de vocês, se vocês se identificaram com esses motivos e se vocês estão passando por uma situação similar, se você tem algum exemplo. Deixe aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal e nos vemos numa próxima. Um beijo!